Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. Puro. É o mais puro, né? É porque, se você pensar assim, o velho, ele já a força de vida dele tá acabando já. Então, quando você sacrifica, sai menos energia. Ah, energia vital. Entendeu? É, a energia vital. Por isso que os bebês são... O cara tem a vida inteira Mas o sangue, por que o sangue? Então, a Bíblia diz que a vida tá no sangue, né? Por isso que a Bíblia fala no livro de Levítico para não beber o sangue. Porque se você bebe o sangue, você tá sugando a vida da pessoa. Ainda sobre pirâmides, esqueci de perguntar uma coisa. Porque as pirâmides aqui das Américas, elas eram para sacrifício humano também, né? As incas e maias, com certeza. As do Egito, não. Não se tem notícia que servia para sacrifício também. Não porque elas eram pirâmides mesmo. Fechadas. Não eram trapezoide. E não tinha aquela escada por fora, né? Do jeito que tá naquela imagem que a gente viu a pirâmide branca. Não tem nem como você subir, né? Que ela é toda lisinha, né? E por dentro várias câmaras. Por dentro tem as câmeras, isso que é muito estranho, né? Com armadilhas, né? Aí o negócio meio Indiana Jones mesmo, né? Ou os Gunner, né? Os ladrões, né? É. Não, é incrível aquilo ali. Então... Carla, oi, pirâmide para sacrifício. Sim, as da América do Sul. Pô, naquele topo. Vê se você acha alguma. Você vai achar artes aí do pessoal fazendo ritual aí. Arrancando, né? O coração dos caras. Tinha até lugar para escoar o sangue, né? Tinha umas canaletas, né? Escoava. E por que isso é uma coisa que eu queria entender também. Eu já vi algumas versões aqui. Por que o sacrifício? Por que o sangue? Por que isso tem importância no mundo espiritual? Na Bíblia também, né? Sim, claro. Não só de você pegar os animais, mas tinham que ser os melhores animais. Não podia ser animal com defeito, né? Tem que ser perfeito. Não pode ser aquele, não ia servir pra mim. É isso, tem que ser uma coisa que vai te custar. Por isso que é um sacrifício, né? É igual quando o pessoal tava dando oferta no templo. Aí o cara deu uma fortuna lá, barra de ouro. Aí vem uma velhinha, deu uma moedinha. Aí Jesus falou, ela deu mais que todo mundo. Porque você deu do que estava sobrando. Ela deu tudo que ela tinha. Né? Isso é o sacrifício. Pô, me fez falta. Por exemplo, você abrir mão do teu próprio filho para você agradar os deuses. Pô, isso é um sacrifício terrível, né? Algo que infelizmente meio que acontece hoje ainda, né? Pro cara determinado nível de poder, eles pedem um parente, o filho, né? É mesmo? Você vê esses negócios até do pedir aí, verdade. Ali rolava essas paradas, né? Então. Aí tinha um altar do sacrifício. Pegou aqueles livros antigos, né? Já tem ilustração. Sabe aquelas ilustrações daqueles... Veja como é o Império Inca, né? Brasil Escola. Né? Aqueles que a gente tinha na infância, cara. Você deve ter uns mais modernos aí, né? Telecurso segundo grau. Dá pra ter uma ideia. Porque tinha essa base, né? A pedra que os ficavam. Não, e normalmente, mulher, virgem, por que essa coisa de... Então, por que não é o velho que já vai morrer? O mais puro. É o mais puro, né? É porque, se você pensar assim, o velho, ele já a força de vida dele tá acabando já. Então, quando você sacrifica, sai menos energia. Ah, energia vital. Entendeu? A energia vital. Por isso que os bebês são... O cara tem a vida inteira Mas o sangue, por que o sangue? Então, a Bíblia diz que a vida tá no sangue, né? Por isso que a Bíblia fala no livro de Levítico para não beber o sangue. Porque se você bebe o sangue, você tá sugando a vida da pessoa. Aí os caras que são anticristão, antibíblico, vão falar, não é pra beber sangue, vou beber só de sacanagem. Então a figura do vampiro. É igual a missa negra, que é tudo de cabeça pra baixo, a cruz invertida. A cruz invertida. A hoxa, na verdade, eles defecam na hoxa, urina. A mulher passa nas partes íntimas. Pra zombar de Cristo, né? Então é a missa ao contrário, né? Então é daí que vem... Que Jesus morre às 3 Sim, 3 da tarde. Aí 3 da manhã é o horário contrário também. Isso, o inverso, né? O horário do demônio. Que é como se fosse espelhado, de cabeça pra baixo. Por isso que muitas vezes eles leem os textos de trás pra frente, né? Você já acordou 3 horas da manhã, dá um cagaço. Pô, direto. Dá. Quando você acorda, olha... Não, 3 horas da manhã. É sempre silencioso, né? Não é, cara? Silencioso, tudo muito quieto. Cara. Por que tem esse clima assim? Então, dizem o seguinte, que... Quando você tem pessoas orando e clamando a Deus por proteção, você faz uma espécie de interferência na atuação do mal, né? Sim. Só que 3 da manhã é o horário que estatisticamente você tem mais pessoas dormindo, inclusive as pessoas que gostam de orar.
Então é o momento que os demônios teriam mais liberdade para agir, porque tem menos interferência, menos ruído no sinal. Aí vem o Frei Gils. Às 3 horas da manhã, 4 horas, 4 horas eu acabo com tudo. Exato. Por isso que muita gente que é de oração gosta de orar de madrugada. Na verdade, Jesus orava de madrugada. Exato, né? Isso que eu ia falar. Ele subia o monte, ficava lá. Aí ninguém sabia que o cara descia soltando Hadouken e tudo. Fica orando a noite toda no monte, todo dia, pra você ver como é que você desce. Você desce soltando bola de fogo, né, meu? Mas eu já vi em igrejas, normalmente, ao mesmo tempo que tá rolando o culto, tá rolando um grupo de intercessão. Isso é muito comum. O que é? Esse pessoal é uma guerra espiritual? É uma guerra espiritual, é declarando palavras, impedindo que o mal estrague o culto, decretando que as pessoas serão salvas, curadas, que nenhuma interferência vai acontecer no decorrer do culto, né? Por exemplo, problema técnico, microfone estragar, ou orando pelo líder, o pastor tá sintonizado com Deus, falar o que Deus tá falando, não o que o coração dele quer. Isso é muito importante, cara, muito importante, na minha humilde opinião, né? Na minha prática também, né? Às vezes quem deu zebra na intercessão, deu zebra no culto também. É mesmo? Com certeza. Quando você tem uma intercessão fraca, é uma igreja que tá em inanição, né? Infelizmente. A igreja que não tem visão de batalha espiritual, acha que o mal não existe, né? Você fala, pô, o mal não existe, sai na rua aí pra você ver. Se o mal não existe, o que você tá fazendo aqui então? Eu falo, pô, como é que eu... Acho que tem algumas linhas cristãs que acham que quando Jesus morreu na cruz, ele matou Satanás, acabou tudo. Glória, glória, aleluia, só tem coisa boa. Eu falo, pô, meu irmão, não é possível, né? Olha a maldade que tem aí, meu. Tá assim não, não? Ao contrário. Lênis. É isso aí, é o seguinte, a Carla fez uma pergunta aqui, pesquisadores relatam ouvir um som estranho e abafado vindo do interior da pirâmide, como se fosse um zumbido ou um canto ritualístico, isso é verdade? Não sei, cara, mas tem essas lendas, né? Sabe um filme que tem um tipo de cântico nesse estilo assim, bem tenebroso, que me deu uma sensação ruim? É A Dança dos Vampiros, do Polanski. Lembra desse filme? Cara, nossa, esse filme assisti uma madrugada, ele é muito pesado. Estranho, cara, ele é pesado. Não, ele é meio de comédia, tal. Mas tem um clima ruim, né, cara? Cara, tem uma hora que o Drácula, ele reúne a galera dele, ele manda um chifre lá e ele fala umas paradas, nós vamos dominar o mundo, não sei o quê. Mas na hora que o Polanski tá indo lá tentar salvar a menina, né, que é a Sharon Tate, dá uma tristeza, né, saber que aquela mulher morreu com o Charles Manson grávida ainda, né? E aí tem o filme Era Uma Vez em Hollywood, né, que o Tarantino, outro desfecho. Ele muda igual ele fez com Bastardos Inglórios, né? Cara, tem uma hora que ele tá entrando ali no castelo do Drácula, que eles começam a cantar uma música. Eu não fiz esse estudo, mas eu tenho quase certeza que eles estão usando aquele diabolos em música, que é o trítono. Que isso? Que é aquele intervalo de 3 notas que a igreja proibia, porque falava que era um intervalo de uma nota para outra tão dissonante que eles achavam que aquilo ali atraía demônio. E é claro que os caras, isso aqui atrai demônio, então quem quer atrair demônio usa o trítono, né? Inclusive a primeira música do Black Sabbath, a música que chama Black Sabbath, é toda em cima desse trítono, né? Então, assim, cara, essa música que eles cantam ali, eu achei uma coisa que deve ser os caras devem ter estudado, falaram, vamos fazer o trítono, botar o troço do capeta mesmo, porque dá um clima ruinzaço. Pô. Muito estranho aquele clima ali. Tem umas cenas engraçadas, né? Tem aquele vampiro meio... Dom Juan, assim. Mas também é estranho como a música também tá sempre relacionada a rituais, tanto pro bem quanto pro mal. Sempre. Por quê? Porque é uma coisa física, ela vibra, ela também se sente. Eu creio que tem isso também. Porque... E sempre a percussão, ela tem muita força, né? Também, mas não só a percussão, a melodia também. Também? Os tons, né? Porque, vamos supor aqui, a gente sabe que a gente tem ondas cerebrais, né? Você tem estado alfa, estado beta, e isso tem a ver com frequências, né? Então, vamos supor que um espírito, ele quer controlar a mente de alguém. Teoricamente, dentro dessa especulação altamente louca que a gente está fazendo, é como se fosse sintonizar um radar. Um rádio, por exemplo. Quando você canta músicas que estão na frequência do amor, da paz, da alegria, coisa do bem, você se sintoniza com a frequência de Deus. Então você atrai os anjos, ou você atrai o Espírito Santo de Deus. Quando você canta músicas que são deprê ou desse trítono, dissonantes, ou coisas que estão relacionadas com raiva, ódio, medo, amargura, aí você atrai. É como se você estivesse sintonizando
com seres espirituais que vibram nessa frequência. Então, se você canta uma música que aponta para essas coisas do bem, sintonizou. Como se você tivesse sintonizado a tua rádio com a frequência de Deus. Quando você vai para essa frequência mais down, você está sintonizando com o mal. Ou com a raiva, né? O ódio, a amargura, né? A inveja, ciúme. Né? Acho que tem um pouco a ver com isso, né? E a arte, né? Livros, música, cinema, tudo isso, ela tem capacidade, né, de te colocar também numa vibração ou na outra, né? Tem. Você assistir um filme e ficar bem ou ficar mal, uma música. Depende também como você tá também, né? Quanto mais você tá. Se o cara tá mais vulnerável, tá mais fraco, é igual o sistema imunológico, né? O cara tá com o sistema imunológico bom, o cara espirra do lado dele, ele não pega. Agora o cara tá imunossuprimido ali, tá com a imunidade baixa, pô, a criancinha espirra perto dele e ferrou, o cara se quebra. Então tem que tomar cuidado com a imunidade espiritual também, né? Como é que você tá? Uma pessoa amargurada pra caramba, briga com todo mundo, tá de mal com o pai, com a mãe, com os filhos, com o tio, tá sempre pra baixo, essa pessoa tá com a imunidade espiritual baixa, né? Aí os seres de baixo colam, né? Aí encosta, né? Aí vem o encosto. Para tirar essa pessoa dessa situação, ela tem que mudar essa vibração para a vibração de Deus, né? A música tem tudo a ver com isso. A Bíblia, por isso que eu falei que não é só percussão, porque a Bíblia diz que o rei Saul ficava possuído e Davi tocava a harpa para expulsar o demônio, né? Ah, é? É. E da primeira vez que Davi entrou no palácio, antes dele ser rei, ele era um tangedor de harpa que eles contrataram para dar uma aliviada quando Saul ficava possuído, que ele começava a passar mal, ele tocava harpa, o demônio não conseguia ficar, porque as frequências que ele tocava não batia, caiu o Wi-Fi da parada, entendeu? Caía a conexão. Mas poderia ser que Saul tivesse alguma condição, algum outro tipo de coisa? Esquizofrenia, alguma coisa? Pode ser, mas o que a Bíblia diz é por causa da sequência de pecados que ele foi cometendo, ele foi atraindo essa malignidade, né? Porque o primeiro erro que ele cometeu, o profeta Samuel falou pra ele, olha, você desobedeceu, você foi rebelde. E rebeldia é igual a feitiçaria. Então a rebeldia dele é como se fosse um culto ao mal, né? Porque feitiçaria é um culto, né? Seria um culto a seres do mal. Então ele atraiu isso, né? E aí o tipo de instrumento tem a ver também ou é mais a melodia? Ele trocava o quê? Ele tocava harpa? Harpa, né? Ou alaúde, né? Que era tipo um violãozinho, mas é tudo parecido com harpa, né? Eu queria tocar aqui pro Lenny também a harpa alguns dias. Pra fazer um descarrego nele? Tá pegando aí. Final de semana do Lenny aí. Tem uma curiosidade que um sal grosso aí, mano. O violino foi proibido muitos anos de ser tocado na igreja porque diziam que era a rabeca do demônio, né? Na verdade, aquele violino menorzinho que chama rabeca, eles falavam que era um instrumento... Tipo de som, será? Que diz que ele era abria um portal, né? Abria uma linha de comunicação com o demônio. O violino, ele é o instrumento que mais se aproxima da voz humana, né? E tem aquela história do... Pô, mas como é que eu vou esquecer o nome do violinista lá que tem a lenda de ter... Não, que tinha pacto com o diabo. Talvez seja nessa... Não, ele acha aí. Qual que é? Pô, vê aí, porque chega essa hora já o HD começa a dar uma pipocada aqui, né? Aí tem essa história, né? Inclusive tem um livro, cara, já que a gente entrou nesse assunto, eu sempre gosto de usar o livro como referência. Tem um livro que é de um ex-professor da USP de literatura, mas que é músico também, que é o José Miguel Wisnik. O livro é O Som e o Sentido. Esse livro é muito legal, vai falar dessa parte espiritual da música, apesar de não ser um livro espiritual. O Som e o Sentido. A minha versão era uma capa verde, hoje eu não sei se mudou. Agora, tem um outro livro chamado História Popular da Música... Não, História Social da Música Popular Brasileira, que é do José Ramos Tinhorão. Esse livro, cara, tem um trecho que vai dizer que tinha um cara aqui no Brasil, colônia, que ele ficava... O cara não sabia tocar nada. Ele ficava possuído, tomava o violão dos caras e tocava pra caraca. E aí eram melodias tão lindas que até o padre vinha assistir. O padre, não, é do demônio, mas tá maneiro pra caramba. E palmas aí pro capeta. E aí tem aquelas lendas que no fundo da igreja tinha um buraco, aí o cara enfiava a mão, aí o demônio triturava a mão dele toda e depois reconstruía, ele saía de lá tocando pra caramba. Essas lendas, né, do cara que fazia pacto com o diabo. Outro dia eu tava lembrando daquela novela lá que tinha o Almir Sater, né, que tinha o Cramulhão. Como é que é o nome dessa novela mesmo? Renascer? Saramandaia? Se não é o Pantanal, é Renascer. Renascer, que era com o Almir Sater. Que o cara fez um pactozinho, né? Tinha um demoninho dentro da garrafa.
E, pô, as músicas muito maneiras, né? Do Almir Sater, eu gosto pra caramba. O violonista que tinha... O violinista, né? Como é que era? O Paganini mesmo. Paganini, porque o cara tocava rápido demais, era uma parada absurda, né? Tem essas lendas, né? Do Robert Johnson, né? Lembra da Encruzilhada? Tem o filme Encruzilhada, que é com Ralph Macchio, Steve Vai participa, né? Tem essa relação. Na verdade, o Crowley, né? O que o Crowley fez? Para ele instaurar a contracultura anticristã e a era de Aquários, ele impregnou nas artes e na música, né? Você vê ele nos Beatles, nos Rolling Stones, Bob Dylan, né? Ele tá sempre ali. Raul Seixas, total. Esqueci o nome daquele cara. Como é que eu posso... Um que tinha um olho de cada cor, mano, o cantor. David Bowie? David Bowie tinha muita coisa crowleyana também, né? Árvore da Vida ali, os desenhos. Então, assim, o cara fez uma propaganda de uma doutrina religiosa, que é o Telemann, né? Que é a religião, faça se você quiser, essa é a lei. E ele conseguiu disseminar isso poderosamente através da música, né? A gente fez até um episódio de Mensagem Subliminar, onde a gente mergulha um pouco nisso. Quem não assistiu... Ocultas, muito legal. Quem não assistiu, assista aí que a gente trouxe umas imagens interessantes. Mais mistérios entre... O céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, né? Exato. Disse o Hamlet pro Horácio, né? Não creio nas bruxas, mas que elas existem. Que elas ai, né? Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. Se você gostou deste corte, aproveite para se inscrever no Pod Trechos. Deixe também seu like, sua inscrição e curta mais um corte.